A gente já está trabalhando com esse arquivo há algum tempo, então eu organizei aqui as novas páginas, né? Na verdade, as páginas. Então a gente teve uma primeira página que a gente se preocupou mais com os dados dos colaboradores, uma segunda página em que o objetivo foi avaliar as horas extras dos colaboradores, depois os salários e, por último, a representatividade desses salários. Então, eu renomeei cada uma delas, basta dar duplo clique sobre a página e você consegue digitar aí, e aí pode renomear da maneira que você acredita que seja mais aderente à explicação. Eu pedi uma nova página aqui agora para que a gente possa trabalhar com mais uma função que são os filtros. Quem trabalha com Excel já está acostumado a trabalhar com filtros, então você geralmente tem uma base de dados e quer filtrar por setor, quer filtrar por tipo de produto, quer filtrar por cor, enfim, tem uma série de funcionalidades. Só que o filtro não é algo, vamos dizer assim, estático quando você filtra na base de dados. Você consegue remover aquele filtro e voltar para a base original. E é muito complicado, principalmente se você estiver trabalhando com planilhas colaborativas. Então, planilhas online, às vezes uma pessoa ativa o filtro ou reorganiza a planilha, enfim. Aqui no Power BI nós temos uma opção de trabalhar com uma função especial chamada filter, né? Que é o filtrar. E qual que é o objetivo que nós vamos trazer aqui prático para esse exercício? Nós vamos avaliar os pedidos que são realizados e aí, posteriormente a essa primeira avaliação, a esse panorama inicial, nós vamos classificar clientes de alto ticket, clientes high ticket. E vamos fazer isso por meio de filtros para depois direcionar os nossos olhares para esses clientes. Mas antes de a gente chegar no filtro, a gente vai preparar o terreno e, seguindo alguns passos, a gente vai conseguir chegar na função. Muito bem, a gente vai começar então na base clientes. Eu vou clicar aqui no modo de exibição de tabela, clicar sobre clientes, e a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser compreender o cenário da quantidade de clientes a partir do valor de contratos. Então temos alguns contratos que possuem criticidade elevada, mas será que o valor por serviço é representativo? E aí você olhando para a base vai ver aqui que tem cliente, o valor do contrato atual, a quantidade de serviços, mas não existe essa classificação da criticidade. Para isso a gente vai criar uma nova coluna para definir a criticidade. Nós vamos definir aqui valores que foram pré-estabelecidos e a partir desses valores a gente vai definir se é muito crítico, se ele é padrão ou se ele é pouco crítico. Vamos lá então, adicionando uma nova coluna. Em nova coluna, nós vamos digitar a seguinte fórmula. Criticidade vai ser igual a se, que é o if, o contrato, que é da nossa base clientes, que nós estamos nela, o contrato anual for maior que 430 mil, então ele vai ser muito crítico. Se não, a gente vai colocar uma segunda condição, a gente vai abrir um segundo se. Se fossem apenas duas condições, a gente poderia simplesmente colocar o valor se não. Mas como a gente vai ter mais de duas restrições, a gente vai colocar um novo se aqui. Então, if o contrato anual, faltou aqui eu fechar as aspas, ponto e vírgula, agora sim, if, vou digitar aqui contrato anual, ele for maior ou igual a 150 mil, então ele vai ser padrão, e ponto e vírgula, se não for nenhuma dessas duas condições, ele vai ser pouco crítico. Pronto, a nossa fórmula está pronta, a gente pode dar o Enter e aí você consegue verificar. Vamos dar uma recapitulada na fórmula. Se o valor do contrato anual for 430 mil, é muito crítico. Vamos pegar um exemplo aqui então. Esse aqui deu muito crítico e o valor 436 mil. Vamos lá. Se ele for acima de 150 mil, ou seja, entre 150 mil e 430, ele vai ser padrão. Então esse aqui de 309 mil atende essa característica. E por último, se ele não for nenhum nem outro, é pouco crítico. Portanto, os que forem abaixo de 150 mil serão considerados pouco críticos. Então, a gente vai começar agora a trabalhar
avaliando esses clientes devido à sua criticidade e também vamos estabelecer se eles são clientes de alto ticket ou não. Já preparamos os projetos aqui de acordo com a sua criticidade e agora a próxima coluna que nós vamos adicionar, ela vai trazer uma avaliação da quantidade de serviços por cliente e do valor do contrato anual. Isso vai nos dar uma ideia de qual que é o valor médio por cada serviço prestado. Então a gente vai dividir uma coluna pela outra. É bem simples. Vamos adicionar uma nova coluna e essa nova coluna vai ser valor por serviço. No valor por serviço, nós vamos ter o contrato anual, então aqui valor contrato anual, dividido, é só colocar a barra, quantidade de serviços e aperto Enter. Já tenho mais uma informação que vai ser relevante. Vocês vão observar aqui que alguns estão com casas decimais, outros estão sem, então vamos padronizar aqui. Eu vou estabelecer o formato de moeda que já está aqui e vou colocar 2 casas decimais para que fique padronizado na nossa base. Agora é um momento da gente prestar muita atenção pelo seguinte, quando a gente criou a coluna valor por serviço, nós dividimos os valores dos contratos anuais pela quantidade de serviços prestados. Então, queira ou não, a gente obteve uma média de valor por serviço em meio a tantos serviços prestados para cada cliente. Mas e se nós quisermos saber uma média de todos os contratos? A gente vai fazer agora uma nova medida utilizando aquela função que nós já utilizamos ela aqui, que é a função all. Porque nós não queremos, uma vez que a gente quer saber a média de todos os contratos, nós não queremos o filtro por cliente. Nós queremos saber a média de todos os contratos somados dividido por todos os serviços prestados. Portanto, o filtro não nos ajuda para os futuros cálculos que nós precisamos. A função all vai nos ajudar a eliminar esses filtros na hora que for fazer os cálculos. Então a gente não vai fazer uma nova coluna, vai fazer uma nova medida. Então a gente vai escolher agora na nossa base de clientes uma nova medida. E essa nova medida vai ser chamada de média total. Bom, por que eu coloquei em maiúsculo? Porque quando a gente vai tratar da função all, que elimina os filtros, uma boa prática é colocar em maiúsculo para a gente identificar que aquela medida ali, ela desconsidera filtros na nossa planilha. E a gente vai começar com a função calculate e vamos colocar média, que é o que a gente está buscando. E lembrando que a gente vai sempre utilizar essas funções em inglês. A média que eu quero nesse momento, eu vou começar a digitar, vai ser valor por serviço, que é a coluna que a gente acabou de calcular. Não se esqueçam de fechar os parênteses, porque a média ele busca apenas de uma informação. Nesse caso, ele vai buscar a média dos valores dessa coluna. Ponto e vírgula, agora a gente vai para a função all. Ou seja, nós vamos tirar qualquer filtro que esteja adicionado eventualmente na base de clientes. Pronto, fechei aí os parênteses, vou verificar se tem parênteses para fechar. A gente consegue verificar que tanto o primeiro quanto o último parênteses, a abertura e fechamento, eles se correlacionam e eu posso apertar Enter e essa nova medida vai ser... Agora que a gente criou essas colunas, bora lá na exibição de relatório para que a gente possa visualizar o que esses dados podem nos trazer. A gente criou uma coluna de criticidade, então eu vou pedir uma matriz e a primeira informação que eu vou levar para ela vai ser a criticidade, que é muito crítico, padrão e pouco crítico. Vou levar também a média total por serviço, que ela está em letras maiúsculas por conta da função all empregada. Então, a gente sabe que os 3 valores que aparecem, de 6.240, perdão, eles não vão variar porque a função all elimina os filtros. E por último, a gente vai escolher aqui o valor por serviço, que vai ser a nossa média. No início ele somou, mas tudo bem, a gente consegue modificar aqui para não ser soma, para ser média como a gente deseja. Então a gente troca aqui para criar um visual e onde está soma de valor por serviço, nós vamos modificar para média de valor por serviço. Muito bem, o que a gente tem até então? A gente tem a média de todos os serviços
Então a gente tem 6.240, essa é a média das médias, vamos dizer assim. E serviços muito críticos tem a média de 11.900, faz sentido, né? Os serviços mais críticos são mais caros. Os serviços padrão, um valor médio de 7.200 e serviços pouco críticos ficam na casa de 2.467. Agora a gente precisa definir, a gente quer saber quais são os nossos clientes high ticket, ou seja, aqueles clientes que estão pagando valores mais altos nos nossos serviços. Para isso, a gente vai criar uma nova medida para conseguir saber isso. E essa nova medida vai vir a partir da contagem distinta desses clientes que serão filtrados por conta dos valores dos serviços que eles pagaram. Vamos entender como que isso vai funcionar? Não é tão difícil quanto pareceu na minha fala. A gente vai criar uma nova medida. Então, nós vamos voltar aqui. Essa nova medida também será em clientes. Eu vou clicar em 3 pontinhos ou com o botão direito e escolher uma nova medida. E agora, nessa nova medida, eu vou chamar de clientes high ticket. Vamos entender quais serão os argumentos que nós vamos utilizar, que não vai ser difícil, não. Nós vamos começar com a função calculate, lembrando que o calculate ele nos permite trabalhar com filtros a partir de uma base de dados. E eu vou começar agora com uma função aninhada. Dentro do cálculo, eu vou escolher a opção de contar de maneira distinta, uma contagem distinta. Ou seja, eu vou escolher na lista de clientes apenas um nome. Então, se o nome aparecer mais de uma vez na base, será considerado como um só. E dentro disso, dentro do Distinct Count, eu vou escolher cliente e coluna cliente. Portanto, a base cliente, clientes na sua coluna cliente. Posso fechar parênteses para que eu mostre para ele que eu estou buscando essa base. Ponto e vírgula. Agora sim, a gente vai entrar com a função que nomeia essa lição, né, de filtros. Eu vou digitar o filtro e vou começar com os argumentos. Eu quero filtrar, vamos até observar quais são os argumentos dessa função. Ele pede uma tabela e depois que a gente colocar a tabela, ele pede a expressão dessa tabela. Então eu quero que ele filtre primeiro a base de clientes. É esse o primeiro argumento. E depois eu vou mostrar para ele qual que é a expressão desse filtro. Eu vou querer clientes com valor do serviço que seja maior que a média total dos serviços, que vai fazer todo sentido. Agora a gente tem que verificar porque a gente colocou acento, então a gente não pode... Aqui, apareceu. Eu digitei total e apareceu média total por serviço. Vamos entender, né, antes de apertar Enter, que eu sempre trago essa frase. Não basta você saber operacionalizar, né? O famoso eu sei mexer no Power BI. Eu não quero que você saiba fazer a fórmula apenas. Eu quero que você compreenda o que a gente está trazendo aqui. Olha o que a gente fez. A gente utilizou Calculate para que a gente escolha uma base e dentro dela a gente possa filtrar. Só que dentro do Calculate eu fiz um filtro distinto por cliente, para que ele escolha o nome do cliente de maneira individual. E no filtro, o que a gente está buscando? Eu vou filtrar dentro de uma tabela chamada clientes os valores por serviço que sejam maiores que a média das médias, ou seja, eu vou classificar os clientes high tickets sendo aqueles que consomem produtos acima da média geral. Muito bem, se você compreendeu, a gente vai apertar Enter e essa nova medida foi criada como clientes high ticket. Ela não foi criada em letras maiúsculas porque ela não utiliza a função all. Portanto, ela filtra, ela faz justamente o contrário, ela filtra e não elimina dados. E não agrega dados, na verdade. Voltando para a exibição de relatório, nós vamos adicionar agora aqui esses clientes high tickets. Então, com ele selecionado, eu posso ir no modo de exibição de dados e marcar aqui os clientes high tickets. Olha que interessante que a gente está tendo aqui. Nós temos os clientes high ticket tendo 14 e esses 14 clientes high tickets estão envolvidos em projetos muito críticos. 80 estão no padrão e 7 projetos estão no pouco crítico, que totalizam 101. Portanto, são 101 clientes high ticket, sendo 14 de projetos muito críticos e mais caros, 8 de projetos padrão
e 7 de projetos pouco críticos. Você ainda pode criar um filtro para saber quais são esses 101 clientes. E a partir daí não só ter o valor numérico, mas sim nomear quais são essas pessoas. Na próxima lição, nós vamos ver as funções X. São funções muito conhecidas e a gente vai trazer a sua relevância e a sua aplicação. Eu te espero lá.